nosso livro, a nossa história. É faz de contar ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história. É faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história. É faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história. É faz de conta ou é faz acontecer. Senhoras e senhores, respeitável público, no ar mais um Arte e Memória da Cidade. E nós estamos aqui direto do nosso Museu da Cidade, em Governador Valadares, para uma matéria super especial. No primeiro bloco, nós vamos entrevistar alguém que tem contribuído muito para a cultura e para a informação da nossa cidade e do nosso povo. Ela nasceu no Espírito Santo e veio muito novinha para Governador Valadares e está desde então como escritora, professora. Placidina Cabral. A senhora é professora também? Não, eu me formei para ser Se formou, professora. mas nunca atuou? Sim, ajudando as pessoas, não como profissão, Não, mas como profissão. por amor, por vocação. E eu pergunto, sabe por quê? Eu convivo muito tempo com eu chamo de irmã Dininha, de coração, com Placidina. Eu sei do dom que ela tem de se comunicar, de conversa muito bem, tem uma formação fantástica. Bondade. E é interessante que quando eu falo assim, ela tem contribuído para a história da nossa cidade, porque ela é da família Cabral, neta do seu Eusébio Cabral com dona Placidina Cabral. Deixa eu só mostrar aqui que, na verdade, eles são os fundadores da Igreja Presbiteriana em Governador Valadares, da primeira igreja presbiteriana em Governador Valadares. Aí você me pergunta assim, mas o assunto é a Igreja Presbiteriana? Eu vou te dizer, não. O assunto foi um presente que ela me deu. Na verdade, ela está dando esse presente para todos aqueles que são apaixonados por uma boa leitura. Pão velho não, Deus é rico. Saiu do forno agora, né? Justamente. Tá fresquinho. E é um sonho de muito tempo, né? Um sonho antigo. Um sonho antigo. Do que se trata o livro? Eu perguntei para ela, é um livro de poesias? Não, é um livro de um poema que conta toda a parte de uma grande história. Não é assim? Uma grande história. Conta um pouco. Eu gostaria de ler O que pão velho não, Deus é rico, porque o título. Eis um poema longo, 40 estrofes de longo tempo, tudo real, dupla acepção, tudo verdadeiro, para a glória do grande Rei, do Deus Altíssimo, do soberano Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia! Tudo verdadeiro para a celebração do maravilhoso Pai Celestial, do seu Filho Jesus Cristo, o humilde Rei dos Reis, e do seu glorioso e Santo Espírito. Eis o meu cântico em ações de graças ao meu Criador e Protetor, pelas bem-aventuranças, pelas áureas esperanças. A Bíblia diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E neste livro eu deixo bem claro a minha grande esperança numa rica promessa de Deus. Antes de morrer, quero deixar um legado na música erudita para a glória de Deus. E eu tenho certeza que vai deixar. Porque este é o meu principal talento que Deus deu para a música. A música? A música. E a literatura é muito interessante, porque eu li o livro. Gente, está muito legal, muito bom mesmo. Um conteúdo vasto, porque faz parte. Ela conta a história dela em versos. Em versos. E a gente se emociona ao ler a história da sua infância.
né? Porque é uma infância carregada de alguns porquês, de alguns senões, se eu posso dizer assim, mas também carregada de muita esperança e de relacionamentos muito bem construídos na sua cabecinha, né? Justamente, porque apesar das frustrações da infância, de ter perdido meu pai, de ter conhecido o piano com 5 anos e de improviso compus uma peça musical que deixou meu pai impressionado, como criança pobre, não pude realizar o meu sonho de ter um piano na infância, mas nem por isso eu deixei de ser sonhadora. Foi uma infância cor-de-rosa, de sonhos. Só pude ter um piano aos 17 anos, mas estudava piano, em piano da professora, que minha mãe pagava as aulas. Como chamava a professora? A minha primeira professora chamava-se Ruth. Era esposa do pastor batista Jorge Nederissa. Isso foi aqui mesmo? Foi aqui, ela tinha o curso superior pela Universidade do Rio de Janeiro, e depois a minha segunda professora de piano chamava-se Dona Lourdes, esposa de um dentista, Dr. Gabriel. Também ela era formada em curso superior pela Universidade de Minas, o FMG. Eu tive 2 excelentes professoras de piano. Sua paixão pela música e sua paixão pela literatura é que vão construindo também a sua personalidade. Verdade. Né? E é engraçado, gente, que quando a gente lê o poema, a impressão que tem é que a gente vai entrando na história, vai sofrendo junto e vai se alegrando junto. A percepção que ela tem das pessoas com as quais ela lida, pai, a mãe. E as pessoas ao redor, né, vão ficando bem claras, né, o quanto que cada uma delas vai imprimindo na sua personalidade. Verdade. Né? Agora, o que é interessante também no livro é a gente perceber a expressão de fé, que é muito forte no livro. Para mim é o mais importante, porque se eu sou otimista, é porque eu tenho fé. Se eu espero, é porque eu creio no Deus que realiza impossíveis. A fé é como o maior incentivo para uma pessoa ter esperança, ser otimista, ser sonhadora, apesar das circunstâncias, às vezes desfavoráveis. E a senhora deixa isso muito claro, de que a vida, por mais linda que seja na perspectiva da fé, é enfrentar problemas, mas enfrentar cada um deles com a esperança de que Deus vai intervir, não é? E é engraçado na irmã Dininha, que é assim que a gente conhece, a Placidina Cabral, é a esperança do milagre. De um milagre. Né? Que sua vida é um milagre a cada dia. Justamente, um milagre. Cada dia vou vivendo naquela esperança no Deus dos impossíveis. Um dia eu não vou cantar porque eu não tenho boa voz, mas eu vou falar um cântico que expressa a minha confiança em Deus. Deixe-me ver se eu me lembro agora, que faz muito tempo que eu não falo esse cântico. Eu sei que és soberano, Senhor. Ninguém pode impedir o teu agir. O teu querer se cumpre, pois disseste assim: agindo eu, quem impedirá? Eu sei que és poderoso, Senhor. Nada é impossível a ti. Até o vento e o mar ouvem teu mandar. Por que temer se tu és por mim? A terceira estrofe do meu cântico. Eu sei que és muito bondoso, Senhor,
que vês o meu sofrimento aqui. Vitória me darás, alegria e paz, serei feliz e te bendirei. Sei, confio, espero. A minha plena realização será quando eu puder extravasar todo o conteúdo musical do meu inconsciente para a glória de Deus. Amém. O que é que as pessoas vão encontrar nesse livro? A senhora me contou uma história há muito tempo e é que dá origem ao título. Conta essa história rapidamente para nós. O que me levou a escrever o livro foi um Natal que estávamos à mesa para um almoço muito fino, um almoço delicioso. Alguém bateu palmas, eu me levantei para atender. Uma criança pobre, humilde, me disse: Dona, me dá um pão velho. E isso doeu profundamente em minha alma. Sentados à mesa para um banquete e uma criança a mendigar pão velho. No momento eu chorei, derramei lágrimas em profusão e pensei: menino, se você soubesse o que tem na minha mesa, não me pediria pão velho. E o Espírito Santo que fala conosco, falou interiormente comigo. Vocês fazem assim também, pedem pão velho a Deus, e no céu sempre é banquete. Por isso a razão do título, pão velho não, Deus é rico. Se no céu há banquete, Deus é rico. Me conta, irmã Dininha, onde é que a gente encontra esse livro para adquirir hoje? Bem, eu tenho em minha casa estes livros. E na Igreja Presbiteriana, na secretaria, eu deixei alguns. Na secretaria. Então, Igreja Presbiteriana, primeira Igreja Presbiteriana do Brasil. Aqui na Avenida Brasil. Na Avenida Brasil. E quer deixar algum telefone? Meu telefone é 3272-1488. 1488. Mas se quiserem a compra direta na secretaria. Na secretaria. Da Avenida Brasil. Irmã Dininha, muitíssimo obrigado pelo seu talento, pela sua disposição em conversar com a gente, né? E por estar abrilhantando mais uma vez, por estar matando mais uma vez a nossa fome de uma boa leitura com o seu livro. A honra foi toda minha. Eu agradeço a gentileza do pastor Evandro, que de um intelecto brilhante e de um coração de ouro. Amigo, e vou dizer muito mais. Ele é tudo o que eu admiro e gostaria de ser. Ele é um profeta do Deus Altíssimo. Querida, Deus abençoe. Amém. Muito obrigado pelo carinho. Gente, o Arte e Memória não fica por aqui. Esse é o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco a gente vai voltar no próximo bloco, fazendo uma viagem no túnel do tempo, desde aqui do Museu da Cidade. Nós nos despedimos agora da Dona Placidina, que está lançando o livro Pão Velho Não, Deus é Rico. Corre para adquirir, porque está muito bom e ela não fez muito não, viu? Vale a pena adquirir. Já já a gente volta aqui do Museu da Cidade. De volta com Arte e Memória da Cidade. Gente, a nossa cidade está para completar 80 aninhos de idade daqui uns dias. Nós estamos no mês de janeiro de 2018. E aí o que acontece? Acontece que eu encontrei na rua alguém que me parou e falou assim: eu assisto os programas, eu gosto dos programas, e começou a contar a história da cidade para mim. Aí eu fiquei apaixonado pela situação e eu pensei, que tal fazermos uma matéria juntos? Em Tamira? Seria muito bom. Aí eu convidei a Tamira para a gente fazer alguma coisa juntos, contando a história da cidade de 38 para cá, ou até onde a gente conseguisse, aqui do Museu da Cidade.
Tamira, qual é a sua função aqui no museu? Atendente. Você é atendente. Há quanto tempo? Eu aposentei e tornei voltar, né? Tem um ano e meio que eu aposentou o voltei. quê? Você fez plástica depois de Não, eu aposentar? trabalhei 30 anos na fundação e agora retornei. Você sabe qual é o grande problema desse programa? É que as pessoas mentem, mas mentem com a cara deslavada. Trabalhou 30... Que cara de trabalhou 30 anos, menina? Para com isso. Sim. 30 anos. 30 anos. Sério? É. Você falou que é libanesa. Libanesa. É por isso que não envelhece. Só fica comendo aquelas comidas gostosas, aquele negócio todo. Mas vamos lá, voltando para nossa cidade. Governador Valadares vai completar 38 anos. 38. De 38 para cá vai completar 80 anos. E você é apaixonada pela história da cidade? Sou. Tenho muito orgulho de estar aqui em Valadares, de morar aqui em Valadares. Né? Minha família toda, meus irmãos todos cresceram, trabalharam aqui. A maioria funcionário público. E Tamira, o que te levou a se apaixonar pela história da cidade? Você falou família. Porque a história é muito linda, né? O ciclo de economia dela é muito bonita. Teve de 40 a 70, para mim, assim, me encanta muito. As primeiras indústrias, as primeiras riquezas da nossa terra. Isso é muito bacana quando você fica sabendo, né, como é que surgiu, né, o início de tudo. Isso aí prende, assim, até a leitura que você está fazendo, contando história. Isso é muito gostoso de fazer. Nós temos algumas fotos aqui, aliás, nós temos muito material aqui para mostrar e para a gente entender. 38 é a emancipação da cidade. Né? Mas se a gente voltar um pouco na história, a gente vai encontrar os botocudo aqui. Certo. Verdade? Iniciou tudo com eles, né? Na mata, na encosta da Ibituruna, na encosta do Rio Doce, né? E eles foram realmente os primeiros habitantes. Só que E depois teve o Cabo Máximo, né? Que era pai de José de Serra Lima, que tentou catetizar os índios, né? Para poder ver se eles ficavam menos violentos. Menos selvagens, né? E mais urbanos. Só que diz a lenda, eu tenho que dizer que é lenda, porque eu tive uma entrevista com um historiador, que eles eram... como fala? Canibais. Canibais. Não, E era eles lenda. não eram. É lenda. E a lenda foi criada para quê? Eles não eram canibais. Porque o pessoal precisava de terra e queria as terras deles. E as terras eram ricas também em minerais preciosos, né? Então tinha que inventar uma história para a galera ficar com medo. Aí, graças a Deus, na concepção deles, apareceram a malária, a maleta, paludismo, né? Que aí dizimou todos eles. E poucos restaram que foram para a tribo dos Krenaks e viveram lá, né? Que são as mais resistentes, né? Você fala assim. Hoje ainda tem os Krenak. Tem os Krenaks, tem os Aimorés, né? Que vivem lá. Daqui, desses pioneiros, é lógico que a gente vai cometer injustiça, isso é fato, né? Mostrando alguns pioneiros e outros não. Mas vamos nos permitir algum tipo de injustiça. Certo, a gente pode começar pela emancipação. Aqui tem o senhor Lívio, que deu assistência no Tratado da Emancipação com José de Serra Lima, né? Desde 1914, ele foi mandado para cá, o seu Olímpio, pela Vale do Rio Doce. Ele chegou em 1910 para ajudar na construção da linha férrea, que foi inaugurada em 1910. Então, bem antes ele estava aqui. E também o que aconteceu, que ele é filho da terra, o José de Serra Lima. O que fez a planta da cidade. Fez toda a demarcação do centro da cidade. Gente do céu. E também ele era carpinteiro. Foi fiscal da prefeitura um bom tempo, que eles deram esse cargo para ele, de gratificação, né? Pelo que ele fez, né, na emancipação e tudo. E quando você fala em linha férrea... Ele era, com 13 anos de idade, ele ajudava o José de Serra Lima nos piquetes. Tá. A demarcação contou com a ajuda dele. Também o na seu Capina Amador dos Lotes. Alves da Silva. Também na Capina dos Lotes. Quando a gente fala linha férrea, a gente vai para Mr. Simpson.
O que nós sabemos dele é muito pouco, mas sabemos que ele foi muito assim, ativo dentro da cidade. Ele teve uma escola de inglês junto com a esposa dele. Ele gostava muito de Figueira do Rio Doce, onde ele chegou, né? E ele praticamente fez todas as casinhas do acampamento da Vale. Que não foram preservadas. Que não foram. Né? Eu tava Inclusive, falando com... a gente fala assim, lá no acampamento do Mississippi, aquela casa onde o museu já funcionou, ele morava. Quem mais nós temos aqui que a gente pode? Nós temos Mário Rocha, que eu vou falar ao vivo, hein? Vai. A paixão da minha vida. É mesmo? Opa! Se eu morasse em Figueira do Rio Doce, Naquele eu ia dar tempo... muita dor de cabeça para dona Hilda. Gente, revelação. Aí ele falar dele é falar tudo de bom. Aí ele foi vereador em Peçanha, ele foi inspetor de escola, ele era um homem ativo, igual o Justino. O Justino não está nessa parede, mas o Justino da Conceição, Carlos da Conceição, ele era um homem ativo também dentro da cidade. A Luz mesmo, ele encabeçou... Chega pra cá. Tem até uma polêmica acerca da Luz, que a gente até conversou sobre isso. Foi. Tudo iniciou, na verdade, com os Mafras, irmãos Mafras. Que aí veio a Luz para a nossa cidade, não muito potente, mas veio. Porque eles tinham uma empresa deles e deixavam usar o gerador. O gerador que era para a empresa e distribuía para alguns postos. É verdade. E logo depois isso foi melhorando através do Justino da Conceição. Ele... deu um gerador mais potente e isso ajudou muito Valadares. Esse aqui quem é? E ele trabalhava na linha férrea. Tá. Aqui seu Luiz Gêncio, que é da fábrica de compensado, né? Junto com o Júlio Soares. Da Agropastoril. Que era cunhado do JK, né? Júlio Soares. Seu Berica. Tem a dona Zumira ali, que era uma pessoa muito caridosa, né? Que tem o asilo hoje em homenagem a ela. Ela chegou para cá com 33 anos, ela morreu com 84. E a vida dela era cuidar de feridos, enfermos. Camila, chegando aqui na sala de recepção do museu, nós encontramos várias fotos do início da cidade. Né? Alguma delas te chama mais atenção, te remonta mais a esse tempo? Todas são lindas, na minha opinião. Todas me prendem com histórias muito boas. Olha, ali, por exemplo, a gente vê a Rua de Cima, que eles falavam, né? Essa aqui. É a Prudente de Moraes. Essa aqui é a Prudente de Moraes? Tudo, né? A igrejinha lá no fundo. Ali tinha tudo. Tinha padaria, tinha o primeiro açougue, a primeira sapataria. Tudo acontecia nessa rua. Tudo. Inclusive a fazenda do Dr. Lírio Cabral, ela vinha desde o bairro Santa Terezinha até no final do Capim. Era tudo deles, né? E aí foram desmembrando e vendendo. Na época do Raimundo Albergaria, foi feito seis bairros. Um desses bairros foram Santa Terezinha, que era a fazenda do Dr. Lírio Cabral. Ele era uma pessoa muito boa, doutor Lírio Cabral. Muito generosa, né? Porque a cidade foi praticamente formada por generosidade dele. É verdade. Gente, e essa foto da Prudente de Moraes, pra mim, é icônica, naquele né? ressaltinho lá, aquela casinha com ressalto, tá vendo? Esse aqui? Ela tá ali até hoje. Foi o primeiro cinema que o seu Sotério Inácio Ramos trouxe. Onde é hoje? É pro norte? Para passar nessa casa. Não, essa casinha tá do mesmo jeito lá. Tem esse ressaltozinho. São duas muito igual. Muito próximas, né? Tem ali a Santos Nogueira, que dava 600 empregos na época. Aquela era uma fábrica de empresa. mica, que funcionou no antigo mercado municipal ali na Belo Horizonte com Caio Martins. E Israel Pinheiro, né? E eu quero terminar esse bloco falando dessa foto aqui, pode ser? Muito linda, né? Chega pra cá. Vamos. Essa é a pracinha Serra Lima, em 1958.
Você vê que o fundo ainda não tinha santa, tá vendo? A santa lá em cima, né? A santa quem propôs em colocar lá foi a dona Aurita Machado, a dona Cirene Albergaria, em 1963. Ela subiu de jipe e todos os pedaços, né, para ser concretada lá em cima. Que também há algumas histórias. Umas pessoas falam que subiu de jipe, outras pessoas falam que subiu de caminhão. Isso. E de lombo, né? No lombo dos cavalos, dos burros. Agora é interessante que o piso não foi preservado. Não foi. Nada, né? Nem os bancos. Os bancos hoje são de alumínio. Os bancos de alumínio. Os bancos são frita rins, né? E nesse calor. Vamos dar uma parada? Vamos dar uma parada. Gente, eu tô aqui do lado da Tamira. Ela é funcionária, atendente aqui no museu. Carinhosamente, apaixonada pela história de Governador Valadares. Nós combinamos, vamos fazer uma matéria especial dos 80 anos da cidade aqui no museu. Tem muito mais pra gente conversar, muito mais pra gente conhecer, porque sabe muito, tem muita gente que sabe demais. Intervalo e a gente volta já já. Volta com o nosso Arte e Memória da Cidade aqui direto do nosso Museu da Cidade, o guardião da história da nossa cidade, segundo o nosso querido Josmar Coelho, né, que tem nos auxiliado. Ele é o que aqui? Gerente. Ele é gerente aqui do... Gerente do guardião. Do guardião da história da nossa cidade. Aqui pode ser feito visitações, né? Pode. Quais são os horários? As escolas de 8 da manhã, o dia todo, até às 18. Até às 18. Sábado, as escolas podem ligar também e agendar. Sempre visita. agendam. Nós estamos numa sala em que nós nos damos conta aqui de várias fotos de prefeitos. Desde o Moacir Paleta. Lá em cima, né? De Cirqueira Laje, em 1938. Né? Que ele não foi eleito, ele foi nomeado. Nomeado. Ele também foi presidente na Açucareira. Ali o José Fernandes também. Tem vários. Raimundo Esse aqui fundou a biblioteca, né? Ele ajudou, né? O Paulo Zapp a construir a sede da biblioteca e tudo, né? Ele lutou pela biblioteca e pelo museu, junto com a Sinira, né? O José Fernandes. Eles eram muito atuantes. Aí vem Raimundo Albergaria. Vem o seu Joaquim, que foi juiz, né? E sempre que fala do doutor Joaquim, se fala assim com uma reverência, né? Que ele era muito austero, muito correto. Ele criou as filharadas todas aqui, né? Tem a Fúvia, tem a Mércia, tem os netos agora, bisneto, né? Uma família muito grande. Tem o seu Bruno Chaves lá, naquele senhor lá de óculos, que ele foi fiscal da prefeitura um bom tempo. Tem o seu Abílio Pato, o Dilermano de Melo, o Raimundo Albergaria, né, que na época dele assim, fez construção de 6 bairros, né? Pode-se dizer, né? O Santa Terezinha mesmo passou pelas mãos dele, né? E ele queria, quando ele comprou o terreno do seu Zé Carapina, que era o Morro Carapina, ele queria que, o povo queria que fosse em Caracol, feito o Morro do Carapina em Caracol. Mas o povo não deu tempo para ele. Acabou tomando posse do morro e foi feito aquele monte de viela, aquele monte... O povo não teve a paciência de esperar. Que era um projeto interessante. Seria um ponto turístico, né? Para Valadares. Tem ali seu Seleme Léo, né? Chegou para cá em 1914. Tem a casa dele até hoje ali, né? Do seu Seleme Léo. Joaquim Pedro Nascimento, Ladislau, que chegou junto com o irmão dele, né? O fundador do Colégio Bituruno, Venceslau Brás. Daqui nós temos outros
Dr. Hermílio Gomes, né? Que junto com o Justino, ele trouxe para Valadares. Eu cheguei a entrevistar a viúva dele. Eu vi a Dona Lilis, né? Eu vi. Na época estava forte. A entrevista é muito boa, Gostei muito da entrevista. Tem vários, tem alguns que ficaram 2 meses, igual o Edson Gilberto. Edson Gilberto, que faleceu há pouco tempo. Uma pessoa fantástica, eu cheguei a entrevistá-lo. Hoje o Guaraci falou, né, do calçadão da Ilha dos Araújo, que o único que aceitou o projeto, né, a pôr em prática o projeto foi o Paulo Fernando. Paulo Fernando. Aí tem o João Domingos Passarella. Tem o Raimundo Rezende, né, que pode-se dizer que projetou, né, o Palácio da Cultura. E lá funcionava o Museu da Cidade, a biblioteca, né, tudo junto lá. Rui Moreira. Esse na área da educação trabalhou muito, né? Ele fez 365 escolas na gestão dele. Toda roça que você ia tinha uma escola. Ele era muito atuante na área da educação. Aí nós temos outros prefeitos e a prefeita Elisa, né? A Elisa Conce. E agora o André Melo, que não tá a foto dele aqui. Ainda não, mas ainda não, mas tem que ter a fotinha. Claro, vai ter sim, com certeza. Né? Ele também vai fazer história. Gente, vamos fazer mágica? Nós vamos sim fazer um pirlim-pim-pim, vão aparecer em outro ambiente. É porque a gente citou os botocudos e a gente não mostrou alguma coisa deles, certo. Né? Vamos mostrar agora? Vamos. Vamos lá, gente, é mágica, só fazer... Aparecemos aqui, tá vendo? Foi um passe de mágica, obra do nosso editor Hans Salmo Donner. E aparecemos aqui para mostrar alguma coisa dos botocudos. A gente falou, não é no primeiro bloco, mas nem sempre a gente mostra alguma coisa dos botocudos, que era uma tribo que vivia aqui em Governador Valadares, quer dizer, no Figueira, antes mesmo, eram os primeiros habitantes aqui da região. Eles ficavam na encosta de Ibituruna e na encosta do Rio Doce, onde eles viviam, né, nas margens do rio. E teve o problema da febre, né, que matou, dizimou metade deles, né? A febre do paludismo, malária, maleta, cada um fala de um jeito, né? Hoje é dengue, né? É zika, é essas coisas modernas que tem aí. E o que sobrou deles, eles foram viver na tribo dos Krenaques, né? E aqui tem algo muito curioso que eu queria mostrar. Eu nem vou tocar nesse negócio, eu não vou tocar nesse negócio, tá? Prometo. São igaçabas. Igaçaba. Aqui para enterrar índio maior. Aqui enterrava indinho menor, ó. E olha aqui, gente, olha a posição que era enterrada. O sujeito. E a história conta também que com eles ia um costume. Às vezes, se fosse criança, eles colocavam aquele monte de pipoca. Entendeu? Era um costume deles. Tá, e vinha uma tampa. E era oval, né? E ninguém podia passar por cima. Não. Por uma questão de respeito. Eles tinham um monte de códigos éticos que... É isso aí. Que coisa. Vou encerrar esse terceiro bloco aqui, pode ser? Eu tô aqui. Vamos encerrar esse terceiro bloco aqui. Tamira, por enquanto, muito obrigado. Tem muito ainda pra gente ver, a gente vai ver. Tem muito. A gente vai continuar aqui no museu, direto do nosso Museu da Cidade, guardião da história da nossa cidade. E a gente continua no quarto bloco aqui do Arte e Memória da Cidade. Nosso Arte e Memória da Cidade, aqui direto do museu da nossa cidade, o guardião da história da nossa cidade. E agora com Ieda Batista. Ieda, que também é atendente aqui, a gente estava conversando agora com a Tamira e agora conversando com você sobre um pouco da história da nossa cidade. Já conversamos sobre alguns fatos da nossa cidade e você me falou uma coisa interessante quando a gente estava conversando. Cidade que se preze tem que ter banda, né? É assim que a gente começa a falar? Sim.
Toda cidade que se prezava tinha que ter uma banda e um coreto. Infelizmente, o nosso coreto foi demolido, né? Ele é desde a década de 20. Então, aqui está, né, os instrumentos musicais, os primeiros instrumentos musicais que pertenceu à banda Lira 30 de Janeiro. Ela já existia desde a década de 30, mas com o nome de Furiosa. Furiosa. E por Furiosa? Que Furiosa, ela não tinha denominação própria. Né? Muitas pessoas falam que eu não concordo que ela tinha esse nome Furiosa por causa, no dia da emancipação da cidade, que o governador Benedito Valadares não esteve aqui, que ela ficou furiosa. Não, só que eu não concordo, de acordo com as fontes que nós temos, que ela tocou muito, sim, no dia da emancipação da cidade, que eles estavam muito felizes. Então, o que eu sei sobre Furiosa, não sei mais detalhes, só sobre isso. Não temos fonte, não temos livros, nem depoimentos. Mas essas duas vertentes existem? Sim, existe, sim. Da década de 30, com o nome de Furiosa. Só que ela foi fundada oficialmente em 1942. Aí, como a cidade já havia sido emancipada, que a cidade foi emancipada em 30 de janeiro de 1938, aí a banda foi oficializada, né, 4 anos depois, em 1942. Aí pegou o dia, né, e o mês da emancipação da cidade. Passou a chamar Banda Lira 30 de Janeiro, que é 30, né, de janeiro. E a banda oficial, esses foram os, né, os primeiros instrumentos da banda musical, né, da cidade, que existe anterior a essa banda. Eu já fiz pelo menos 2 matérias com a banda, Banda Lira. E uma das que eu fiz, a gente lembra muito bem que ela estava para não tocar, estava correndo o risco de não tocar no aniversário da cidade. E foi feito toda uma mobilização para doação de instrumentos e acabou sendo doado, né? Aqui nós temos a foto do Ivo de Tassis, não é, que tem uma relevância muito grande para a história da música também. Sim, tem uma escola com o nome dele, né, a Escola Ivo de Tassis. Além de ser um pioneiro que contribuiu muito, né, ele também animava o carnaval, formava dupla com o doutor Arnaldo Pitanga. Que nas horas vagas era médico. Sim, médico e também. Então, tinha essa parceria, Ivo de Tassis com o doutor Arnaldo Pitanga, para animar o carnaval aqui de Valadares, né? Ieda, nós estamos numa sala que conta também a história da comunicação, não é? E que tem muitos objetos aqui. A telefonia em Governador Valadares é um capítulo à parte, não é? Sim. Dá para contar alguma coisa? Se nós temos o primeiro aparelho, né, central telefônica, que pertenceu à CTGV, a primeira companhia telefônica aqui da cidade, de 1958. A telefonia foi fundada em 1958. Essa central telefônica é de 1957. E as ligações eram feitas via telefonista. Aqui nós podemos observar os ramais, quando o telefonista fazia essa transferência. Se queria uma ligação, não tinha muitas linhas disponíveis naquela época, aí ia ter os postos, né, telefônicos para a telefonista estar fazendo a ligação. Depois também conta-se que esse aparelho foi usado no primeiro hotel aqui, o Grande Hotel. Gente, então saiu da CTGV e foi lá para o Grande Hotel. O procedimento, né, tem as luzinhas, quando estava ocupado, o ramal estava ocupado, a luz estava acesa. Aí quando apagava, o telefonista já sabia que aquele ramal já estava desocupado. De 1957, pertenceu, né, CTGV. Valadares sempre teve esse fator de vanguarda, né, de estar à frente dos outros municípios, né, e ter uma telefonia na cidade, colocou a cidade de Valadares um pouco adiante mesmo na história. Com certeza. Não é? Essa foto aqui, essa foto aqui já está referente às máquinas de escrever, máquina de datilografia. É o interior do jornal mostrando, né, as pessoas usando a máquina de escrever, que não tinha um computador nessa época, usava a máquina de escrever em tudo, né, nos comércios, né, em tudo, nas escolas. Então essa foto é, né, interior do jornal mostrando as pessoas usando as máquinas de escrever. Que nós temos algumas ali, tem em cima, outra aqui. Aí depois surgiu o computador, foram substituídas pelo computador. Muitas pessoas têm em casa seu escritório, mas para conservação, deixa quietinha lá, né? Para não perder a história, né? Mas que utiliza não, porque pela, né, praticidade do computador. E nós temos, né, igual pode observar, essa estante
todos os meios de comunicação nós colocamos aqui. Nós temos aquela televisão ali, ela é televisão preto e branco da década de 60, ela é de 1960, né? Então, quando eu queria assistir um programa, tinha que ligar com antecedência, pelo menos meia hora, para o tubo de imagem esquentar e depois, sim, aí aparecer. Aí eu conto muito, tenho o costume de contar para os alunos, tinha que ter paciência, né? Porque não ia ligando, né? Ia aparecendo a imagem igual é hoje, não. Nós temos televisores com toque digital, né? Com sensor. Nós temos, né, essa aí da década de 60 e nós temos essa aqui de 1976. Só que essa aqui é uma televisão colorida. A televisão a cores chegou no Brasil na década de 70 e essa de 76. Então, só que pode observar que não tinha o controle remoto ainda naquela época. Um botão ali, seletor para mudar de canal. 11 canais, só que naquela época, né, bem provável que não existia, não existia tantos canais, né? Ela foi projetada para o Brasil, né? Para o Brasil. Então veio aqui para a cidade, Valadares, que era governador Valadares ainda, aí mudava de canal ali, mudando com o seletor. Ieda, a história de governador Valadares é muito rica em vários sentidos. Os ciclos econômicos, os carnavais, né, os curetos, o footing. Eu estava no escritório do seu Dr. Crisolino e ele mostrou uma foto da praça que havia o footing. Quer dizer, a gente não tinha ainda noção, que a gente falava e não mostrava. De tudo isso, a cidade vai fazer agora 80 anos de idade. Qual é a sua opinião sobre o avanço histórico da cidade? Nós avançamos, nós regredimos, para onde que foi de 38 para cá? Na visão que você tem, porque você mostra isso aqui, você apresenta o nosso museu, a nossa história para as pessoas que aqui chegam. Qual é a sua impressão da cidade, agora que ela vai fazer 80 anos? A minha impressão que eu tenho, apesar de não ser valadarense, mas já considero valadarense de coração, porque né, mais de 20 anos que eu moro aqui, só aqui no museu tem 15 anos que eu trabalho. Eu acho que a nossa cidade é uma cidade nova e cresceu muito, muito mesmo, desenvolveu muito, porque nós temos o primeiro livro de recenseamento em 1930 com 2.103 pessoas, né, 2.103 habitantes. Só que aí na década de 50, depois, na Segunda Guerra Mundial da década de 40, assim que terminou em 45, a população de 2.103 já passava de 20 mil. Porque no ciclo, né, da mica foi um crescimento enorme por causa do valor comercial. Né? A cidade cresceu muito, a população, né, aumentou muito, o valor comercial da mica estava em alta. E nessa época, assim, exportou muitas micas para os Estados Unidos, para usar na fabricação de armamentos, também como isolante térmico. Assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, perdeu o valor comercial, a cidade, né? O volume, quer dizer, a velocidade de crescimento abaixou, mas depois, aí na década de 60, 70, já estava 70 mil. Olha para você o avanço, né? Então eu considero a cidade, eu sempre falo, a cidade cresceu muito, eu considero Valadares uma cidade nova, com desenvolvimento muito grande, promissor ainda. É assim que eu vejo a cidade. Ieda, brigadão. Gente, eu quero agradecer muito a você que esteve com a gente até agora, aqui nesse Arte e Memória da Cidade especial, 80 anos de Governador Valadares. Agradecer a Ieda, agradecer a Tamira, agradecer ao Josmar, agradecer a moça que me deu água quando eu cheguei, como que é o nome dela? Lúcia. A Lúcia, né? E a todos vocês que estiveram com a gente até agora no nosso Arte e Memória da Cidade. E o nosso muito obrigado à nossa Governador Valadares e parabéns a você que habita nessa cidade, que ama a nossa história. Obrigadão mesmo, Ieda. De nada, obrigada a você. Se Deus quiser, a gente vai se ver numa próxima matéria. Fica com Deus. Tchau, tchau. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história
é faz de conta ou é faz acontecer.